Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6 em diante, diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Eu quero orar a Deus, que Ele nos dê discernimento dessa palavra, e conversar um pouco sobre, talvez, tempo de Deus, ou coisa parecida. Amém? Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença neste momento, a engrandecer Teu santo nome, declarar que digno és Tu de toda a honra, de toda a glória. Pai, pela Tua graça é que estou aqui, Senhor, porque sou homem como qualquer outro, tenho minhas falhas, meus defeitos, tenho tentado consertar, tenho buscado em Ti, e por isso, Pai, eu te peço nesta noite, ainda mais da presença do Teu Espírito Santo sobre este lugar, sobre a minha vida, que diminua eu, e que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós neste lugar, que a Tua palavra verdadeiramente nesta noite venha curar, venha libertar, venha, Senhor, trazer tudo aquilo que vem de encontro à necessidade dos Seus filhos, Pai, porque o Senhor conhece cada coração, cada mente neste lugar. Então fala conosco, eu te peço, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, aplauda ao Senhor. Você percebeu que no verso 7, respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. As coisas de Deus não competem a mim nem a você. Sabemos quando é o tempo que Deus vai fazer. Quantas pessoas oram e dizem a Deus assim: olha Deus, eu preciso de um emprego, mas precisa ser até terça-feira, tá? Se o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor vai fazer até terça-feira. Irmão, não é assim que funciona, não é dessa maneira. Deus, Ele é o Senhor do tempo, amém? Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ah, pastor, como que Deus, Ele é o Senhor do tempo? Deus é o Senhor do tempo porque nós contamos o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Deus, Ele pode mudar a história da humanidade em um piscar de olhos, porque quando Jesus veio, a história da humanidade mudou de antes de Cristo e para depois de Cristo, amém? Quando Jesus ressuscitou, Ele estava mudando não a minha vida, não a tua vida, mas Ele estava mudando a história de toda a humanidade. Dali para frente seria diferente. Quando Jesus chega na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, Ele consegue mudar por completo aquela situação, amém? Você pode crer dessa forma, porque Ele já chegou na tua vida, e Ele ainda quer chegar mais, e mais, e mais, porque Ele quer mudar e transformar muita coisa, amém, irmão? Mas como neste texto nós vimos que o tempo de Deus é diferente do nosso, e muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não temos noção nem de tempo e nem de espaço. Quantas vezes você já falou assim: eu vou fazer tal coisa até tal dia, e chega aquele dia e você não fez? É porque você não tinha noção do tempo necessário para fazer aquilo, você não tinha noção do tempo se passando rapidamente nas nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, hein?
Não parece que o tempo corre mais agora? Parece ou não? Nós passamos o ano novo agora, nós já estamos em março, quase em abril, estamos no meio do ano, o tempo está correndo, mas a Bíblia diz que seria dessa forma. O Senhor Jesus está vindo. Esse texto ele diz assim, ó, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Ele vai vir numa nuvem buscar a sua igreja. E aí lá em Efésios capítulo 5 diz assim, no verso 16, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Ele está dizendo, olha, deu errado. Ele está dizendo assim, olha, você aproveita o que Deus põe na tua mão, aproveita o que Deus tem contigo, aproveita o que Ele fala no teu coração e usa aquilo que você tem na palavra do Senhor, porque a palavra é que cura, a palavra é que liberta, porque Jesus falou o quê? Ele falou assim, olha, o meu povo perece por não conhecer a verdade, por não conhecer a palavra, não examinar as escrituras. E às vezes nós estamos perdendo tempo. Deus nos dá a oportunidade de ler uma Bíblia, de ler um versículo, de meditar na palavra, e nós não fazemos isso. Às vezes Deus nos dá a oportunidade. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Esses dias eu precisei fazer um negócio aqui, eu lembrei logo da Crislane. Eu falei, eita, ainda comentei com a missionária Amanda. Eu falei, se a Crislane estivesse aqui, hein, eu já ia trocar uma ideia com ela, nós já ia fazer uma correria, em uma semana nós estávamos com a caminhonete cheia, porque ali ia correr atrás. Estou citando porque foi um grande exemplo de cristão, quando nós recolhemos as coisas lá para as gêmeas, depois recolhemos as coisas para onde? O negócio do barro lá. Amém? Então a fé sem obras é morta, e Deus nos dá a oportunidade o dia inteiro de fazermos a obra, de fazermos a caridade. Quando ele fala assim, os dias são maus, ele está dizendo assim, você tem a oportunidade de fazer o bem. É isso que ele está querendo dizer. E nós estamos fazendo bem o quanto nós temos que fazer, não tem nada a ver com a pregação isso, mas nós não fazemos o suficiente. Ele fala, aproveita a oportunidade que você tem. Então, irmão, aproveita a oportunidade que você tem hoje aqui, de discernir a palavra de Deus, daquilo que Deus vai falar nesse lugar, no meu e no teu coração, para que você possa tomar posse da tua bênção, tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha. Amém? O único que está acima de tudo, acima de qualquer tempo, acima de qualquer época, é Jesus Cristo. E o tempo é complicado, porque a gente fala assim, se eu soubesse, eu não tinha feito, ou se eu soubesse, eu tinha feito de outra forma. Você já falou isso? Vocês nunca falaram isso? Se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Mas eu não sabia. Não é desse jeito que nós fazemos? Porque nós erramos e depois não é nem que se arrependemos, não, depois é que pensamos assim, podia ter feito de uma forma melhor. Mas não é nem que se arrependeu. Mas aquilo que você errou, o pecado, ou aquilo que você deixou de fazer, pouco importa, porque isso agora é passado. Amém? Jesus, Ele consegue pegar o ontem, o passado, que na minha e na tua memória não desaparece, mas Ele consegue transformar em nunca. Pastor, Jesus consegue transformar o ontem em nunca? Ele transforma o ontem em nunca. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, no verso 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Isaías 43, verso 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos
teus pecados não me lembro. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: toma cuidado, porque Satanás fica o tempo inteiro falando do teu passado. Satanás fica o tempo inteiro falando do que você fez ontem. Ele fica o tempo inteiro falando do que você fez na tua infância. Mas isso, eu levei sobre mim as tuas iniquidades, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Você se arrependeu, você pediu perdão. Ei, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Deus não está te condenando, mas Satanás vem com condenação, porque ele quer trazer sobre as nossas vidas o opróbrio, a depressão, a tristeza, para que a gente fique lá parado, porque ele sabe que a única maneira de estacionar alguém é assim. Ele não consegue te amarrar, ele não consegue pegar uma corda, uma corrente e te amarrar, porque a nossa guerra ela é espiritual. Então ele vai agir no espiritual. E de que forma? Trazendo acusação. Mas Jesus está falando o quê? Eu não me lembro. Eu estou para te abençoar. Em João capítulo 4, versículo 7, Jesus encontra aquela mulher na beira do poço, a samaritana. Quem se lembra dessa passagem? E ele começa a conversar com ela. Eu tenho o texto todo aqui, que é muito grande, mas se todos se lembram, tá bom, não preciso ler o texto todo. Ele começa a conversar com ela, e aí ele diz: mulher, me dê água. E ela fala assim: como que um judeu vem pedir água para mim? E aí no meio da conversa, Jesus fala para ela assim: mulher, ela fala assim, ele fala assim para ela: vai chamar teu marido. Aí ela fala: não tenho marido. Jesus fala assim: disseste bem, porque você já teve 5, e esse que está com você não é teu. Aí ela caiu a ficha, ela falou: nossa, esse homem é profeta. Esse homem é profeta. Você percebe? Jesus sabia do passado dela, Jesus sabia da situação dela naquela época. Imagina, irmão, se quando a gente era criança aqui, pelo menos quando eu era criança, quando uma mulher divorciar, um casal ia divorciar, eu escutava meu pai e minha mãe conversando: nossa, que vergonha isso, hein? Onde já se viu largar e não sei o que, já era um vexame. E quando aquela mulher tinha largado de um homem e estava casada com outro, ou amigada com outro, tanto faz o termo que você vai usar, aquela mulher ainda era meio discriminada nos tempos de hoje. Agora, quando eu era criança, hoje em dia não é tanto não. Agora imagina naquela época, como é que essa mulher devia ser discriminada pelo povo. Essa mulher já teve 5 maridos. Gente, essa mulher é sem vergonha, essa mulher é de baixa índole, ela devia ser muito discriminada, e Jesus sabia disso. Mas como prova de que ele pega o seu pecado e joga fora, ele falou: você teve 5, esse que está com você não é seu, e eu vim te pedir água. Você entendeu, filha? Na verdade, eu vim te pedir água, não é porque eu quero beber da água, não, é porque eu quero te dar água para beber, para que você não peque mais, para que você não erre mais. Eu quero te dar uma água que jamais vai te dar sede, de dentro de você vai gerar fontes de água viva. Ele está falando para você hoje: ei, eu tenho água para você beber, mas você tem que fazer igual aquela mulher, porque aquela mulher falou para ele assim: Senhor, então me dá. Ela pede para ele, ela fala: Senhor, então me dá dessa água. Mas nós não pedimos a Deus, nós não pedimos para ser cheio pelo Espírito Santo, nós não pedimos. Antigamente a igreja, nós fazíamos um clamor: vamos clamar pelo Espírito Santo. Hoje não existe. Hoje é um ou outro que clama pelo Espírito Santo: Senhor, eu preciso ser cheio, eu preciso de unção, eu preciso do teu Espírito Santo comigo. Se nós nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar. E se Ele nos perdoa, Ele esquece. É diferente da gente. A gente perdoa, mas toda hora, quando tem uma oportunidade, não, já te perdoei, passa 10 anos, você tem uma oportunidade, você vai lá e dá uma cutucada. Mas você fez isso. Mas você é assim. O apóstolo Paulo falou que nós temos que ser imitadores dele, assim como ele é imitador de Cristo. E como é que nós perdoamos e depois ficamos cutucando e falando da mesma coisa? Perdoamos, acabou.
Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher: eu vou te dar dessa água e acabou, tá? Fica tranquila. Amém? Outra prova de que Jesus perdoa e esquece é a mulher adúltera. Aquela mulher vai lá, todos querendo apedrejá-las, todos querendo acabar com ela. Jesus finge que não está nem aí, ó, lá no chão, riscando areia. E aí ele diz para ela: mulher, cadê teus acusadores? Foram embora, Senhor. Então nem eu te acuso, nem eu te condeno. Eles chegaram diante daquela mulher, diante de Jesus com aquela mulher, esfregando a lei na cara de Jesus, falando para ele assim: essa mulher tem que ser apedrejada, morta, lançada fora da cidade. Ela foi pega em adultério. E aí Jesus falou: não. Lá no fundo ele falou: não vou fazer isso. Ela está arrependida, e se ela está arrependida, eu vou perdoá-la. Se há arrependimento, há perdão, irmãos. Se você está arrependido, Deus está te perdoando, creia nisso. O que nós lemos lá em Isaías? Como é que é o negócio? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Não me lembro, acabou. Satanás está apontando, está acusando, está tentando puxar um freio de mão em você pela acusação, mas Jesus está falando assim: eu te liberto, eu paguei o preço pelo teu pecado, eu derramei o sangue por você, não foi ele. Então não aceite a acusação de Satanás na tua vida. Lembra da mulher encurvada? Porque o nosso foco aqui também é ele transformar o ontem em nunca. Você lembra daquela mulher encurvada? Aquela mulher, ela estava quantos anos? Deixa eu ver aqui. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Irmão, aquela mulher, ela não foi lá, nós não estamos lendo que ela foi lá como a mulher do fluxo de sangue, que foi procurar Jesus. Ela estava lá, assim como você está aqui, amém? É profético o que eu estou te falando. Assim como você está aqui hoje, e do mesmo jeito, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui como Ele estava naquela reunião, e Ele está olhando, e como Ele viu aquela mulher, Ele te vê nesta noite, e Ele diz: não importa, está difícil se livrar desse pecado, está difícil se livrar dessa tentação, eu te ajudo. Esforça-te hoje, tem bom ânimo, sai daqui e rejeita tudo aquilo que Satanás tem colocado para te acusar, porque eu te livro, eu te ajudo. Aquela mulher não foi lá pedir nada para ele, ele viu aquela mulher, como ele está nos vendo aqui, ele viu e ele falou: mulher, esses demônios, tudo que está te atormentando, já era, estou tirando, acabou. Você pode crer nisso? Acabou, acabou. Eu vou dizer para você que quando você entrou por aquela escada nessa noite, Jesus pegou o ontem e transformou em nunca. Ele pegou todo o teu pecado, tudo aquilo que você se arrependeu, e falou: isso não existe mais a partir de agora. Aleluia, Jesus. Irmão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 30, deixa bem claro que Jesus quer nos perdoar, e que Ele nos perdoa, amém? Diz lá assim, ó: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Todos.
se arrependam, em todo lugar, que todos os homens, todos se arrependam. E sabe por que Ele quer que se arrependa? Porque Ele quer nos dar uma chance, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, eu me arrependo, eu agora pertenço a Cristo, eu agora não vou viver mais aquela vida que eu estava vivendo, porque às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos vivendo uma vida imunda. Eu agora não vou viver mais do jeito que eu estava vivendo, eu agora, depois de 20 anos, hoje eu vou aceitar Jesus mesmo. Eu me arrependi porque essa palavra está tocando no meu coração. O meu ontem tem me atormentado, e Jesus quer transformar isso em nunca. Ele quer apagar isso da minha história, da minha vida, e Ele está chamando hoje para uma reconciliação. E a chance que Ele dá é que diz lá em 2 Coríntios 5,17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entrou aqui hoje, Ele falou assim: se você quiser, a mulher da água pediu a água, se você me pedir a água, eu vou te dar a água para beber. Se você quiser, eu estou te vendo, basta você se arrepender, e eu faço novas todas as coisas na tua vida. É porque tem hora, irmão, que eu sei que você está lá e você está dizendo: não aguento mais viver isso, eu estou vivendo todo dia a mesma coisa, está todo dia do mesmo jeito, eu estou orando e não está mudando nada. E Ele sabe o teu particular, eu não estou lá com você, mas Ele sabe, e Ele está dizendo: eu faço novas todas as coisas, você será nova criatura, você vai agir diferente, você vai pensar diferente, mas é preciso aceitar o poder e a glória do Espírito Santo de Deus na tua vida. Enquanto eu quiser fazer no meu tempo, do meu jeito, não vai dar certo. Lá em Efésios ele fala: tempo para todas as coisas, e às vezes porque eu tenho pressa, eu peco só para conseguir algo que eu estou com pressa, e aí dá tudo errado. E aí lá no tempo certo, na hora certa, Deus entrega. Amém, irmão? Para Ele te perdoar não tem tempo nem hora, é só você se arrepender. Se arrependeu lá no seu coração, amém, Ele já vai te perdoar, amém? Embora o ser humano, eu e você, nós lembramos facinho o problema dos nossos irmãos, sim ou não, igreja? Nós lembramos o defeito dos nossos irmãos rapidinho. Às vezes você está conversando com um irmão e ele fala assim: ah, sabe o fulano está passando uma situação, no seu coração já vem aquele negócio assim: ih, mas o fulano também, olha como é que ele faz nas coisas na igreja, olha como é que ele age, olha como é que não sei o que. É a primeira coisa que aparece na... Mas Jesus não. Jesus não. Jesus, quando eu vou orar, de madrugada ou de dia, a qualquer hora, que eu chego lá e começo a orar, e eu falo para Ele assim: olha, Jesus, fulano abriu o coração comigo lá, está numa situação assim, assim, assim. Jesus fala assim para mim: ah, filho, mas ele vai na igreja, chega atrasado. Jesus fala para mim assim: ah, filho, mas ele precisa se converter ainda. Jesus responde assim: filho, eu estou pronto para ajudá-lo. Você está intercedendo e eu vou ajudar, e eu vou fazer. Não é só quando eu intercedo, amém, irmão? Quando muitos intercessores que tem por aí oram, Deus escuta e faz. Mas quando nós falamos isso com o ser humano, ele diz assim: ah, mas o cara faz desse jeito, ah, mas o cara não merece. Já ouviu falar isso? Fulano não merece. Como não merece? A Bíblia diz que Jesus, Deus faz o dia para todo mundo, brilha para o bom e brilha para o ruim, não tem aquele que não merece. Jesus ama a todos da mesma forma, é que a pessoa ainda não entendeu isso, e nessa noite Jesus está nos dando uma grande chance de entendermos o que é o perdão, de entendermos como Ele nos perdoa, e Ele está dizendo para você: olha, filho, você vai sair daqui hoje leve, porque eu estou deixando bem claro para você que se você se arrependeu,
eu lancei os teus pecados no mar, eu me esqueci dos teus pecados, e nova criatura eu te faço a partir de hoje. Amém, irmão? Jesus, Ele é o Senhor do tempo, transformou o ontem em nunca. Consegue entender o que eu quero dizer agora? Transforma o ontem em nunca. Nunca existiu. Aquele tempo nunca existiu. O que passou nunca mais existirá. Nunca existiu. Chega, filho, chega. E o melhor de tudo é que o nosso Deus, aquele mesmo que o apóstolo Pedro fala assim: nunca ouvi dizer que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia? Que nós não conseguimos entender o tempo dele. Esse mesmo Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17, diz assim, na parte B do versículo: o Deus que vivifica os mortos, presta atenção agora, ó, e chama à existência as coisas que não existem. Sabe o que eu fico pensando? Esse Deus, Ele é capaz de transformar realmente o tempo, porque aquilo que ainda não existe, Ele chama à existência, Ele faz acontecer. Ele pega aquilo que está para vir e Ele traz agora. Ele consegue transformar o amanhã em já, em agora. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. E nós muitas vezes não acreditamos porque a gente tenta uma vez, a gente tenta 2 vezes, vou tentar uma vez, toma um tombo. Vou tentar 2 vezes, tomei outro tombo. 3 vezes, tomei outro tombo. 4 vezes, tomei outro tombo. Irmão, quem está cansado de cair aí, hein? Ninguém? Quem está cansado de cair? Vou tentar e toma um tombo. Vou tentar e toma outro tombo. Vou tentar e toma outro tombo. É difícil. E a gente fica caindo. E aí a gente pensa: e agora? E agora, irmão? E agora o salmista fala no Salmo de número 37, no verso 23: confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, está caindo, irmão? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura na mão. Você está caindo, irmão? Você não vai ficar caído, porque o Senhor te segura na mão. Lá em Isaías ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, ó filho de Jacó, porque eu sou contigo, não temas. Ele te toma pela tua mão. Isso é maravilhoso, saber que Deus está segurando na minha mão e dizendo assim: você não vai cair. Se você cair, não vai ficar caído, porque a hora que você cair eu te puxo. É mais ou menos igual eu andava com a minha netinha, ou se a gente está andando com uma criança, e essa criança está aqui de mão dada com a gente, ela tropeça. Você percebe que ela não chega a bater a cabeça no chão? Porque você está segurando na mão dela, o que você faz? Você logo puxa. É assim ou não é? Está andando com a criança, ela vai cair. Você, opa, você não vai cair não. Assim é que Deus está contigo. É por isso que você tem continuado. É porque você não levou nenhum tombo definitivo. Você ia caindo e ele estava segurando, e ele te puxou e falou: opa, esse não, esse é meu servo e eu tenho promessa, ele não vai ficar caído. Você não vai ficar caído. Eu não sei o que você está precisando, mas quando você subiu a escada, Deus colocou no meu coração assim: olha filho, você não está entendendo a palavra. Ele falou comigo aqui, porque eu subi nesse altar, falei para Amanda: prega, porque eu não estou entendendo nada dos versículos que eu anotei, eu não estou entendendo nada do que Deus falou comigo durante o dia. E aí o Espírito Santo começou a revelar e falou: filho, pode dizer para eles que quando eles subiram a escada, eles deixaram o ontem para o lado de fora, porque eu transformei o ontem em nunca, e quando eles saírem daqui, eu transformarei o amanhã em agora. Eles sairão de posse daquilo que eles vieram buscar. Isso é profético, irmão. Isso é o Espírito Santo falando. É por isso que eu estou te falando que eu sou o Senhor do tempo, porque eu vou antecipar bênçãos na vida de muitos que aqui estão.
A mulher do fluxo de sangue é um exemplo. Você veio até a igreja hoje? Pastor, como o senhor é tonto. Lógico que eu vim, o senhor não está me vendo aqui? Mas eu tenho que perguntar para cair tua ficha. Você veio até a igreja? Quem tinha marcado encontro contigo na igreja? Como é o nome dele? Como? Ah, que bonito. A mulher do fluxo de sangue. Foi fácil de vir aqui hoje? Para alguns foi, para outros eu vou falar, deve ter sido difícil, hein? Porque tem dia que para ir para a igreja é uma luta, é trânsito, é dificuldade, é opressão de Satanás, é preguiça, é não sei o que, acontece de tudo para o cara não vir. Mas o Espírito Santo tem algo com ele e diz assim: hoje você vai. Hoje você vai, nada vai te impedir, porque eu vou falar com você. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava lá e ela se espremeu para chegar até Jesus. Ela podia ter saído de lá sem nada, mas ninguém que vai até Jesus sai de mão abanando, irmão. Não sai. Você veio até Ele, você se esforçou até chegar aqui. Creia que Ele já curou todo o fluxo de sangue. Ele traz para você hoje a bênção que você está precisando, a cura que você precisa, Ele está fazendo. Jesus não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Sabe por quê? Porque Ele tem uma coisa que se chama compaixão. Quando Ele olha para você e Ele vê o teu olho triste, Ele vê você abatido, o teu semblante caído, aí Ele se lembra assim: quando eu estava lá naquela terra, nossa, de onde eu tiro essas coisas? Quando eu estava lá naquela terra, eu ia indo para uma cidade chamada Naim, e no caminho havia o enterro de um filho único de uma viúva. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que aquela mulher ficaria sem sustento, que aquela mulher iria sofrer, porque a única pessoa que podia ajudá-la era aquele filho. Mas Jesus, na porta da cidade, Ele encontra aquela mulher, encontra aquele enterro, e Ele diz assim: ei, calma aí, mulher, para de chorar. Para de chorar, Ele está falando para você. Para de chorar. E aí Ele vai e toca no defunto e diz assim: ei, levanta, mulher, toma aí o teu filho. Aquela mulher não tinha mais esperança, viu? Aquela mulher não sabia mais o que fazer. Mas Jesus encontra com ela e ressuscita o único filho que ela tinha, o único sonho que você talvez tenha, que você tem buscado e não tem alcançado. Se você tiver fé nesta noite, creia que Ele já está fazendo o teu sonho acontecer. Tome posse do que Ele está te falando. Pastor, está demorando muito para o meu milagre acontecer. Glória a Deus. Eu vou te contar de um milagre que demorou para acontecer. Quando o milagre demora, ele acaba se tornando muito maior e melhor do que aquilo que você está pensando, sabia? Da onde que o senhor tira isso? Eu tiro isso de uma passagem que está em João capítulo 11, que é bem conhecida. Quando nós vamos lendo lá, nós vemos que mandam chamar Jesus e dão um recado a ele assim: Jesus, teu amigo Lázaro, ele está doente e ele está morrendo. E Jesus não vai, Jesus continua a fazer aquilo que ele está fazendo. Jesus vem 3 dias depois, não é isso, irmãos? 3 ou 4 dias. Minha mente falhou agora. É 3 ou é 4? 4? 4 dias depois que o cara morreu? Que fedor, hein? Ele vem 4 dias depois. Mas por que ele vem 4 dias depois? Ele podia ter vindo antes, mas ele veio 4 dias depois. E aí ele falou assim: se creres, verás a glória de Deus.
Ele falou: se você crer, você vai ver o tamanho do milagre que eu vou fazer hoje na tua vida. Você está entendendo? Porque elas diziam assim: ele estava doente, o Senhor podia ter vindo antes. Ei, você não sabe a hora e nem o tempo do teu milagre. O teu milagre pode ser muito maior do que você está pensando. Eu sou doidinho para morrer e ressuscitar. Imagina tu tá no velório lá dentro do hospital, no necrotério, deitadão lá, mortão da Silva. Aí Jesus chega lá do lado do seu caixão e dá uma sopradinha, fala: filho, tome fôlego de vida, ó. Só que ninguém vê Jesus, só você. Aí você dá uma levantadinha no caixão. Você já imaginou? Rapaz, mas eu saio glorificando no hospital inteiro, falando: corre, olha, eu levantei, é a glória de Deus, eu levantei. Deve ser demais ressuscitar, meu. Deve ser uma das melhores sensações que tem. Nem que seja para morrer um dia depois, mas ele podia deixar eu ressuscitar primeiro, para ver os caras correndo de mim. Se Jesus ressuscitar alguém, ele não vai deixar morrer um dia depois não, irmão. Vai ser testemunho vivo para todo lado. E hoje ele está ressuscitando a tua fé. Hoje ele está ressuscitando os teus sonhos. Ele está dizendo para você: se o teu milagre está demorando, não fica preocupado não, porque o milagre vai ser muito maior do que você está pensando. Quando ninguém acreditava mais que podia acontecer um milagre, porque o cara estava morto há 4 dias, aí Jesus diz: tira a pedra. E a forma dele fazer o milagre que é mal barato, né? Ele não vai lá, ele não põe a mão nem nada. Ele fala: ih, já deve estar mau cheiro lá, não vou nem entrar. Ele fala assim: ô Lázaro, vem que eu estou te chamando, vem. Lázaro, sai. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Lá em Lázaro, Jesus já tinha vencido a morte, amém? Ele já mostra o poder e a autoridade dele sobre a morte. O meu e o teu Deus está vivo. Isso é maravilhoso. Saber que o Deus vivo está falando para nós nesta noite assim: eu pego o ontem e transformo em nunca. Pego o amanhã e transformo em agora. Se creres, verás a glória de Deus. Ele pode te abençoar hoje, neste lugar, se você crer. Amém, irmão? Jesus não mudou. A igreja mudou suas características, suas formas de ser, de cultuar. O ser humano mudou os seus hábitos, mas Jesus não mudou. A Bíblia declara o quê? Hebreus 13:7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Está falando de quem? Está falando de Abraão. Amém? Está falando de Noé. Imagina a fé que esses homens tiveram. Para Abraão, Deus falou: me dê Isaac. Ele foi lá. Para Noé, ele falou: constrói uma arca. Mas arca, não está chovendo, nem gotinha está caindo, vou construir arca. Constrói uma arca. Quantos e quantos que nós vemos que seguiram a vontade de Deus? E aí a próxima parte do versículo diz assim: sabe por que é para fazer isso? A próxima parte: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem. Aquele Jesus, aquele Deus que fez aquela arca flutuar até o Monte Ararat e levou todos salvos até lá, é o mesmo que vai pegar a tua arca em meio a um dilúvio e vai colocar em um lugar seguro, amém? Aquele Deus que abriu o mar para o povo passar e derrotou todos os inimigos dentro daquele mar, é o mesmo Deus que vai abrir o mar e vai abrir o caminho da tua vida para que você passe e chegue do outro lado e cante o hino da vitória. É o mesmo, nós estamos falando do mesmo Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre será. Enquanto nós formos fiéis a Ele, Ele é capaz de mudar e transformar a nossa história. Talvez você estivesse escrevendo a sua história em uma folha de papel e você começou a rasurar, sabe? Isso está dando errado.
Ah, isso está dando errado. Não, isso aqui deu errado. Jesus está te dando uma folha em branco hoje e está dizendo assim: eu começo uma nova história na tua vida. Só escreva aquilo que eu falar para você escrever. Não escreva os teus planos, não. Escreva os meus, porque eu é que sei que planos tenho de vós, planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Eu é que vou adiante de ti. Então não passa na minha frente, não, filho. Escreve somente aquilo que eu disser para você escrever. Ele está transformando tua vida. Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando assim: não tem mais jeito, mas Ele está te dando uma nova chance. Você consegue crer nisso? Você acredita que Ele quer mudar a tua história? O ontem virou nunca, e o amanhã virou agora, hoje. Amém, irmão? Isso não é uma palavra estudada, isso é uma palavra profética. Isso é o Espírito Santo falando assim a cada um que crê: o peso do passado eu apago. Faço novas coisas agora, novas criaturas viverão diferente. E aquilo que era para amanhã, eu antecipo para hoje na vida deles. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra e digno de glória. Amém?